Bom, boa noite. Agora que estamos já todos por aqui, vamos dar início à palestra Gerenciamento de Projetos e o Trabalho do Arquiteto, com a professora e arquiteta Sônia Lopes. Meu nome é Marcelo Bezerra, sou professor da PUC, no Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Atualmente estou na coordenação de graduação e também coordeno diversos cursos de educação continuada na CCE da PUC Rio, na área de arquitetura. Antes da gente fazer a abertura final aqui da palestra, alguns avisos PUC. Essa reunião ela está sendo gravada e será disponibilizada nas redes sociais da PUC. Terá direito à declaração de participação o aluno ou a aluna que estiver com inscrição confirmada no evento e presente na sala de aula por no mínimo 45 minutos. Mais ou menos nesse tempo de palestra vai ser solicitado, e aí quem quiser receber a declaração de participação vai precisar escrever seu nome completo no chat quando solicitado. Vai chover, coloquei o tempo para dentro. Essa aula é um oferecimento do curso de extensão Métodos Ágeis na Arquitetura, modelo TIP de gerenciamento de projetos, ministrado pela professora e arquiteta Sônia Lopes. Depois eu vou colocar também no chat o link para mais informações. E também confirmando que quem quiser fazer perguntas, fique à vontade para registrá-la pelo chat. Durante a exposição, eventualmente a Sônia pode respondê-las ou no final eu vou estar repassando as mesmas para a Sônia. Enfim, agradecendo mais uma vez aí a presença de todos e todas. Vou passar a palavra, então, para a Sônia, desejando um excelente evento para todos nós aí. E obrigado mais uma vez. Bem, boa noite a todos e todas. É bom, tem umas carinhas conhecidas, então, mesmo pessoas... Vocês sabem que a pandemia, né, trouxe uma experiência diferente para a gente, né? Primeiro, ver todas as carinhas sempre dentro de quadradinhos, né? A gente não está mais numa sala de aula e tem uma adaptação nisso. E tem pessoas que eu digo assim, tem uma carinha conhecida, né? A Tayane, por exemplo, que está aqui. Eu conheço Tayane, assim, me sinto íntima da Tayane, ela é do CAL também, mas eu nunca estive presencialmente com a Tayane, né? Obrigada aí por estar aqui junto com os outros colegas assistindo. Bem, gente, meu nome é Sônia Lopes e eu vou compartilhar a tela em alguns momentos e em outros a gente vai ficar conversando. Sempre que vocês quiserem deixar a câmera aberta, eu agradeço imensamente, porque é muito chato a gente falar para quadradinhos que tem nomes escritos só. Obrigada, Carla. Foi eu pedir, a Carla fez. Muito obrigada. E, então, em alguns momentos eu vou compartilhar a tela, em outros eu vou olhar aí para vocês. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui. Compartilhando, né? A gente... Beleza. A gente escolheu como tema dessa palestra o gerenciamento de projetos e o trabalho do arquiteto. Eu tenho, assim, durante os últimos anos, batido muito nessa tecla, né? Eu tenho, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo sobre isso, e vocês vão entender por que ao longo dessa palestra. Para mim, todo arquiteto, e aí eu já estou antecipando um dos últimos elementos que eu vou falar, todo arquiteto ele tem que ser um pouquinho gerente de projetos, né? E a gente vai ver por quê, né? Não precisa ser com toda a densidade que é proposto por alguns institutos de gerenciamento de projetos, mas sim a gente precisa ter conhecimentos básicos, porque isso ajuda muito no desenvolvimento do trabalho do arquiteto. E aí, me apresentando para vocês, né, o Marcelo já disse que eu sou arquiteta, sou mestre em arquitetura, acabei me dedicando ao gerenciamento de projetos nos últimos 15 anos, eu já tenho mais de 30 de arquitetura, mas eu fui estudar gerenciamento de projetos por uma necessidade que eu tinha no dia a dia de realmente
tocar os meus projetos de uma forma que doesse menos, né? Porque a gente acaba gerenciando, sim, mas de uma forma intuitiva, de uma forma que a gente reinventa a roda milhões de vezes. E não tem como não gerenciar. Na realidade, todos vocês, arquitetos, engenheiros, todos gerenciam projetos, mas de uma forma intuitiva, usando recursos que muitas vezes só aparecem depois que você levou algum trompaço da vida, né? Levou alguma rasteira da vida, porque não tomou o devido cuidado, e aí, a partir disso, você cria alguma coisa para te ajudar a gerenciar, controlar melhor o projeto, mas existem ferramentas disponíveis que podem ajudar a gente. E aí eu fui, depois já tinha feito mestrado em arquitetura, resolvi fazer um MBA em gerenciamento de projetos. E com esse MBA eu descobri que eu realmente estava reinventando a roda, eu estava fazendo coisas que eu não, que as outras pessoas já tinham pensado sobre aquilo. E eu comecei, então, a me dedicar ao gerenciamento de projetos, até que eu desenvolvi um modelo específico para arquitetos. Eu digo que é para arquitetos profissionais criativos, né? Não serve só para arquitetos, serve para engenheiro também, serve para o designer. Eu já implantei em agência de marketing digital, em estúdio de design, enfim, é um método que ele é mais fácil de lidar para o profissional criativo, né? E muitas vezes a gente acha que o gerenciamento de projetos é assustador, mas porque o que chega para a gente de gerenciamento de projetos realmente vem com uma carga de informação e uma carga de ferramentas que parece que você vai gerenciar a construção de uma plataforma de petróleo, né? E a gente, no dia a dia, normalmente não precisa desse ferramental todo, né? Daí a necessidade que eu percebi de criar alguma coisa mais simples, mas que as pessoas realmente usem exatamente por ser mais simples. Sem contar que os arquitetos, de modo geral, eles não conseguem ter tempo, ter dinheiro para ficar só gerenciando projetos. Você precisa viabilizar a estrutura toda, né, gerenciando também, mas não só gerenciando, né? A gente se formou para conceber projetos, para desenvolver projetos, né, para trabalhar com esse design, mas o gerenciamento de projetos é uma ferramenta que vem exatamente ajudar a gente nisso. Eu, desde 90, essas coisas, a gente começa a dizer essas coisas, as pessoas começam a fazer conta de quantos anos a gente tem, né? Mas tudo bem. Eu, desde 90, eu trabalho com o Hernani Freire, depois eu passei a ser sócia, enfim, a gente teve aí, a gente tem tido uma parceria muito longa. Eu fiz um intervalo que eu me aprofundei realmente no gerenciamento de projetos, me dediquei a dar aulas, mas esse total aí de experiência com o Hernani já soma aí 30 anos. E eu tenho uma outra empresa que é a Tipo Projetos, que é voltada para gerenciamento de projetos. E tem alguns livros publicados, enfim. A dor, né, da falta de gerenciamento de projetos veio do desenvolvimento de projetos diversos, né? Aqui a gente tem alguns projetos que são de minha autoria, junto com o Hernani Freire. A gente tem projetos, eu tentei separar coisas variadas. Então, tem Rio Cidade, que é projeto urbano, tem Parque das Ruínas, tem residência, ateliê de pintura, Rio Zoo. E, além disso, a gente tem aí algumas publicações, que o livro que eu comentei, né, o método que eu comentei,
Gerenciamento de Projetos para Arquitetos Profissionais Criativos, é esse que aparece aqui, ele foi publicado em 2015, e a gente até, o método evolui sempre, porque ele é sempre adaptado onde eu estou implantando, e o que eu trago, assim, de grande novidade nesse momento aqui, em 2015, são os métodos ágeis, que são métodos mais visuais, né? São métodos um pouco mais sob medida para o que a gente faz em arquitetura, né? Eles foram criados na área de TI para o pessoal de tecnologia de informação que desenvolve software, mas eles são muito aplicáveis ao nosso dia a dia e ao nosso trabalho. Bem, e a gente agora vai falar, vamos começar pela parte que é confortável para todo mundo que está aqui, né? Que é o trabalho do arquiteto. Então, vamos começar a pensar o que o arquiteto faz. Eu quero compartilhar aqui com vocês, se vocês entrarem nesse www.mente.com e usarem esse código, vocês vão poder colocar algumas palavras aí. O que o arquiteto faz? O que vem na cabeça de vocês quando a gente faz essa pergunta? O que é o trabalho do arquiteto? Vocês estão conseguindo entrar? Eu não consigo ver o chat. Aqui no chat alguns colocaram, né? Ele organiza, planeja espaços, projeta algo para ser executado, cria desenho, projeta sonhos. Pelo mente, vocês colocaram aqui acompanhamento de obra, planejamento de obra. O que mais, gente? Vamos lá, vamos participar. Edificações, pode ser edificações, móveis, soluciona questões urbanas e edilícias, idealiza, gerencia pessoas. Está ficando bom, hein? Gerencia equipe, deve ser multidisciplinar, planejamento de espaços, é psicólogo de casais. Vocês sabem que foi interessante aparecer esse psicólogo de casais aqui, porque eu digo que a gente tinha que ter uma disciplina na faculdade de psicologia, que ensinasse a gente a lidar com o cliente, principalmente com os casais que resolvem discutir na nossa frente, né? Fazer DR na nossa frente. Pois é, o Amaury está dizendo aqui que resolveu ser arquiteto de casas e agora ele está quase fazendo psicologia. Psicólogo de casais é fato. Planeja o que cai na mão dele, né? Então, a gente tem aí um trabalho que é bastante amplo. Se a gente olhar para o que o CAL, por exemplo, fala que o arquiteto faz, o que a legislação diz que o arquiteto faz? A gente pode fazer supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica, coleta de dados, estudo, planejamento, projeto, especificação, estudo de viabilidade, assistência técnica, direção de obras, vistoria, perícia, monitoramento, laudo, blá, 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 blá. Né? Projeto normalmente é o que salta aos olhos. Né? Várias pessoas falaram em planejamento, falaram em projeta e cria, o que cai nas mãos, né? Então, normalmente, projeto é o que nos salta aos olhos. Projeto é o que a gente mais faz, até porque, quando a gente olhar a definição de projeto, quando eu penso gerenciamento de projetos, um monte dessas coisas aqui pode ser coordenada e pode ser gerenciada da mesma forma que os projetos, que a gente chama de projeto de arquitetura. Um orçamento, por exemplo, a elaboração de um orçamento, ele pode ser visto como um projeto.
Não um projeto de arquitetura, um projeto de criação, mas isso tem todas as características que te permite gerenciar como se gerencia um projeto. E eu posso fazer isso tudo em diversos campos de atuação, né? Então, eu tenho arquitetura, urbanismo, interiores, paisagismo, patrimônio, planejamento urbano, topografia, tecnologia, resistência dos materiais, conforto ambiental, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, enfim. O nosso trabalho, ele é muito amplo. A gente tem aí muitas atribuições, muitas possibilidades de atuar. Embora, muitas vezes, o nosso foco seja desenvolver projetos de reforma, projetos de edificações novas. Realmente, isso é o que todo mundo pensa quando fala no trabalho do arquiteto. E isso a gente normalmente chama de projeto. E existe um vício de linguagem que vem, né, há muito tempo, e que não acontece só no Brasil, eu acho que é um vício de língua portuguesa. Recentemente, eu soube que em Portugal existe a mesma questão de vício de linguagem, que aquilo que a gente entrega para o cliente, né, todos os papéis, né, ou arquivos digitais, 3D, aquilo ali a gente chama de projeto. Então, quando a gente não entende muito bem que aquilo ali é um produto que eu estou entregando para o cliente, fica difícil pensar no gerenciamento do projeto. Eu preciso pensar no projeto de uma forma mais ampla. E esse conceito de projeto, um pouco mais amplo, ele se encaixa num monte de coisas que a gente faz na nossa vida. Alguém colocou aqui que o desconhecimento social é que nos afunilam profissionalmente. Quando fiz meu primeiro laudo técnico, nem os clientes acreditavam que aquilo tinha valor. Isso é seríssimo, né? A questão da valorização profissional é urgente, né? Para todos nós arquitetos precisamos de uma grande valorização profissional, né? E a gente, então, se a gente pensa na questão do projeto, que é uma das coisas aí que o arquiteto faz, né? Está compartilhando. O que a norma diz para a gente que é um projeto arquitetônico, né? A gente tem uma norma que discorre sobre o projeto arquitetônico, né? Desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos. Então, é uma representação do conjunto de elementos conceituais concebido, desenvolvido, elaborado por profissional habilitado, necessária a materialização. Então, tudo aquilo que eu entrego, né, é o que a gente entende ali como projeto arquitetônico. Só que eu preciso também adequar os recursos disponíveis. Eu preciso atingir um objetivo. Eu preciso permitir que essas informações conduzam a uma viabilidade de decisão. Então, esse trabalho não é só fazer um desenhinho, né? Esse trabalho é muito mais do que aquilo que o cliente às vezes diz para a gente, mas é só um desenhinho, né? Só que eu preciso entender esse trabalho de uma forma mais ampla, listar isso e saber o que eu estou gerenciando. Quando eu tenho este olhar e uso ferramentas de gerenciamento, inclusive é muito mais fácil eu precificar o meu projeto e é muito mais fácil eu defender esse preço com o cliente. O que acontece é que normalmente a gente usa, até no escopo que a gente manda numa proposta comercial, a gente põe assim, implantação, planta baixa. Eu costumo até brincar que não tem planta alta, então também não tem planta baixa, né? É planta. Eu tenho uma planta de locação de alvenaria, eu tenho uma planta de layout, eu tenho uma locação de pontos, eu tenho cortes, eu tenho fachadas, vistas, área molhada, né? Então, a gente lista aquilo ali como se a gente só produzisse aqueles desenhos. E, na realidade, a gente faz muito mais coisa do que produzir aqueles desenhos.
Ok? Vocês estão concordando comigo? Plenamente. O Amaury concordou comigo, só ele, mas a Nathalie também fez um joinha assim. O Fernando também fez um joinha, legal, gente, interagindo, Tayane. O que acontece? A gente precisa entender que a gente produz mais do que só aquela lista de desenhos que a gente coloca na proposta comercial. Ah, mas eu sei disso. Será que a gente sabe isso de verdade? Eu, em várias aulas com profissionais com experiência, né, ou já, porque raramente eu ministro cursos para estagiários, porque eu não junto estudante com arquiteto na mesma turma, porque eu acho que fica muito confuso, porque se você abre para estudante, às vezes entra alguém do quarto período. Então, o conhecimento dele de arquitetura é muito diferente do profissional e um acaba atrapalhando o outro. Então, nos cursos da PUC, a gente até coloca, mas tem que estar no último ano, né? Porque aí já fez um estágio, já tem uma experiência, já está um pouco mais consciente das questões práticas da arquitetura. O que acontece? Eu já vi esses profissionais experientes que produzem planta, corte, fachada, tal, na hora de listar, que eu peço para listar as atividades que eles fazem, que eles precisam fazer, que precisam ser quantificadas, elas precisam ser consideradas na hora que você precifica, eles deixam de colocar um monte de coisa. Em alguns casos, quando eu começo a dizer assim, isso você não faz, e aquilo você não faz, você não vai com o cliente na loja e você não recebe o fornecedor, você não faz reunião com os projetistas complementares, etc, etc, etc. Aí eles dizem, nossa, eu nunca mapeei isso, né? Eu nunca listei isso. E muitas vezes isso não está no preço que você apresenta para o seu cliente. E não está na sua programação de tempo. E aí o arquiteto fica com aquela fama de que entrega tudo atrasado. Né? Então, a gente não tem, o Amaury colocou aqui, né, que durante muito tempo ele achou que era uma linha de produção de desenho técnico. Né? E aí, quando ele descobriu que não era, o pânico bateu, né? O desespero bateu. Pois é, muitas vezes a gente se fixa só no tempo de produzir aquilo ali. Então, um desenho daquele tipo demora X horas para ser feito. Mas é mais do que isso, eu tenho que amadurecer uma solução. Né? Então, muitas vezes, por isso é que a gente não entrega os desenhos, né? Aquele produto final para o cliente no prazo. E não quantifica isso. Tá? Então, esse é um ponto que a gente precisa estar mais atento. Vocês já começaram a colocar na pergunta anterior, né? Algumas coisas bem interessantes, né? Vocês colocaram, por exemplo, que o arquiteto faz gestão de pessoas. Isso é fundamental. Por quê? Porque a gente precisa delegar. Né? Raramente você faz um projeto sozinho. Eu estou no início de carreira, é um projeto pequeno, eu faço sozinho. Mas se você já tiver 2 projetos, um projeto um pouquinho maior, você já arranja um estagiário. E você precisa delegar coisas para esse estagiário. Né? Como é que eu vou delegar essas funções? Como é que eu vou delegar esse trabalho? Eu preciso lidar com a pessoa. Eu preciso manter essa pessoa motivada. Como é que eu faço isso? Esses são aspectos que são fundamentais na hora que você está gerenciando um projeto. E aí, quando a gente fala de gerenciar projeto, eu preciso buscar na fonte, né? O que é o gerenciamento de projetos.
E aí a fonte que eu estou trazendo para a gente aqui é o Project Management Institute, que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos, que surgiu nos Estados Unidos, tem uma grande ação, uma grande presença no mundo todo, e no Brasil é o instituto mais forte, mais divulgado, né, de gerenciamento de projetos. Existem outros, mas a grande base de gerenciamento de projetos que amadureceu nos últimos 20, 30 anos em termos de projetos no Brasil de todos os portes, foi o Project Management Institute, que é bem conhecido como PMI. Tá? E o Project Management Institute tem um conjunto de boas práticas que ficou muito famoso, que é o PMBOK, né, que é o Guia de Conhecimento e Gerenciamento de Projetos. Essa é a versão nova, acabou de sair, deve ter um mês que saiu, é super recente. E o guia PMBOK, né, lá, quando se abre o guia, você vê uma definição de projeto, que é o seguinte: projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Cada projeto nosso é diferente, né? Cada projeto nosso tem características diferentes, o cliente tem um nível de maluquice diferente, né? Cada cliente tem suas manias, cada cliente tem um gosto diferente, um gosta de amarelo, outro gosta de azul, né? Os projetos sempre serão diferentes. Você pode ter 2 projetos para um casal com 2 filhos, um menino e uma menina da mesma idade, tal, parará, e os dois casais gostarem de coisas completamente diferentes. O projeto dos dois pode ser no mesmo bairro, eles podem ser vizinhos, mas eu vou ter um produto diferente, um produto único, né? E isso é que é tão bacana desse trabalho do arquiteto, né? Agora, eu faço um esforço para que esse projeto fique pronto, para que esse produto fique pronto. Esse esforço que eu faço é aquele monte de coisas que a gente tinha visto, que eu tinha comentado antes. A gente tem reuniões, visita ao terreno, visita à loja, atender fornecedor, fazer reunião com calculista, né? E também desenhar. Mas desenhar é uma parte disso. E, na realidade, o que eu faço no gerenciamento de projetos é gerenciar e organizar todo esse esforço, né? Não só o esforço para desenhar, é o esforço de todas as atividades que a gente precisa desempenhar. E o que acontece também é o seguinte: mesmo eu tendo projetos diferentes, né, chegando a produtos ou serviços diferentes, resultados que são únicos, eu posso ter um modelo, um método único que me ajude a conduzir esse processo todo. Inclusive, muitas vezes, a gente trabalha dentro de uma tipologia de projeto. É muito comum eu chegar no escritório para fazer uma implantação de gerenciamento de projetos e, nesse escritório, a gente começar a conversar e identificar que ali nós temos 3 ou 4 tipos de projeto no máximo. E, às vezes, são projetos com 10 arquitetos, fazendo 20 projetos ao mesmo tempo, mas quando você organiza aquela informação, você tem ali 3 tipos de projeto. Você tem a reforma residencial, você tem a construção nova e você tem uma reforma de restaurante, por exemplo. São 3 tipologias bem diferentes. E eu consigo organizar um padrão para cada desenvolvimento de uma tipologia. Então, esse esforço ele pode ser, inclusive, minimizado, porque eu começo a enxergar padrões, né? Eu consigo entender o que é fundamental que seja padronizado e onde
vai ficar aquela criação efetivamente. Com isso, eu começo a ter tempo para ser mais criativo. Eu começo a ter mais disponibilidade, mais energia para ser criativo. Porque aquelas coisas que são mais chatas no olhar do arquiteto, essas coisas mais de gestão, eu consigo organizar e padronizar, se eu tenho conhecimento básico em gerenciamento de projetos. Se eu começo a pensar o meu projeto de arquitetura com alguns princípios ali que são essenciais, princípios de gerenciamento que são essenciais. Ok até aqui, gente? Deixa eu olhar vocês de novo. Ok. Por enquanto, não temos perguntas. A Mauri, você disse aqui que o esposo quer concreto queimado e a esposa neoclássico. Pois é, e o pior é que eles acham que querem a mesma coisa, né? Eles descobrem isso na hora que estão conversando com você. Até aquela... Aí, quando você diz que são coisas diferentes, aí que eles percebem, porque eles até então estavam achando que era a mesma coisa. Isso é bastante comum. E quando a gente olha para essa definição de projeto, várias coisas se encaixam aí. Então, eu tenho, por exemplo, um filme é um projeto. Ele tem um resultado único, é um trabalho temporário, né? Eu preciso fazer um esforço durante um tempo, tem início e fim. Eu tenho algumas atividades que acontecem ao longo daquele período em que o filme está sendo produzido. Eu tenho um custo que eu preciso ficar dentro dele, às vezes tem até alguma flexibilidade, mas não muita. Eu tenho um cronograma, enfim, eu tenho ali alguns elementos que se repetem num projeto de arquitetura. Vocês sabem que tem uma história que eu já contei várias vezes em palestra. Quando eu fiz o MBA, eu já tinha feito mestrado. E quando eu comecei o MBA, um dia fui almoçar com o meu orientador do mestrado, e toda feliz da vida, estava fazendo MBA na FGV, né, aquela coisa, né, que dá status. E aí eu cheguei para o meu orientador do mestrado e comentei, né, falei, estou fazendo MBA em gerenciamento de projetos. E aí ele, muito sério, olhou para mim e falou assim, isso é muito bom para fazer jantar. Aí eu quase tive um troço, né? Eu, assim, quase enlouqueci. Eu falei, como assim? Estou pagando um curso caro, né? 1 ano e meio de curso. Eu estou levando isso a sério. E aí o cara veio me dizer que é para fazer jantar. E ele falou, pensa bem. E ele viu a minha indignação, né? Não deu para esconder a minha indignação. E aí ele me disse o seguinte, fazer jantar tem a sua ciência. Você precisa ter a sobremesa, que ela vai ser servida depois do jantar, muitas vezes ela começa a ser feita antes, porque você precisa fazer a sobremesa, botar para gelar, e aí depois ela precisa estar no ponto depois do jantar. Para todos os tipos de prato que você vai servir, todos os tipos de alimento que você vai servir, tem tempo de cocção diferente. Então, eles precisam ser colocados também no fogão em momentos diferentes. Você precisa fazer compras para o jantar. E, na realidade, é isso, né? Todos os nossos projetos, eles têm todas essas nuances. Muitas vezes a gente faz no automático, às vezes a gente faz bem, às vezes a nossa intuição funciona bem. Mas quando eu começo a ter 2, 3 projetos simultaneamente, muitas vezes só a intuição não é suficiente, né? Só a intuição não é a única ferramenta que eu vou usar, né? Sem contar que a intuição é só minha. Se eu tenho uma equipe, eu já começo a ter problemas. Porque todo conhecimento que está só dentro da minha cabeça é muito mais difícil do outro trabalhar junto comigo. Então, eu preciso compartilhar esse conhecimento. Então, os passos do gerenciamento de projetos
eles te ajudam nesse compartilhamento desse conhecimento que é necessário também. Uma pergunta aqui, professora, nem sempre o arquiteto trabalha na sua área de formação, fazendo uma das coisas que já falamos anteriormente. A pergunta é, esse método serve para gerenciar qualquer tipo de projeto que um arquiteto tenha pela frente? Sim. O que acontece, quem foi que fez? Caroline. Caroline, o que acontece é o seguinte, quando você tem um projeto muito grande, vamos imaginar um projeto como o Museu do Amanhã, um projeto do Mar, que é o Museu de Arte do Rio, né? Se a gente pensa num projeto muito grande, esse projeto, com muitos projetistas complementares, por exemplo, ele vai exigir um esforço maior, uma documentação maior. Então, eu vou usar mais ferramentas e ferramentas mais parrudas, mais densas. Fazendo um contraponto assim bem grande para ficar claro. Se eu vou fazer a reforma do apartamento do professor Marcelo, eu posso fazer o cronograma no papel de pão. Eu posso pegar um caderno qualquer e fazer um cronograma lá da reforma do apartamento do professor Marcelo. Se eu vou fazer o Museu do Amanhã, não dá para fazer o cronograma no caderninho. Eu preciso de softwares parrudos, softwares que me deem mais recursos para facilitar o meu trabalho. Então, eu preciso fazer cronograma das duas formas, mas eu vou usar ferramentas diferentes. Então, quando a gente fala de um método de gerenciamento de projetos, eu tenho como método, eu tenho uma mesma base. Na aplicação, eu vou ter profundidades diferentes, né? Eu vou ter densidades de aplicação diferentes. Além disso, eu tenho alguns elementos, por exemplo, existe dentro do gerenciamento de projetos, para a gente organizar o escopo que a gente vai entregar, que a gente vai entregar para o cliente, para organizar esse escopo, a gente usa uma coisa chamada WBS, que é o Work Breakdown Structure, que é uma estrutura de decomposição do trabalho. Quando você organiza ali o trabalho que vai ser executado, e não só, você tira da tua cabeça aquele conteúdo, coloca no papel ou coloca no software, né? Nada mais se faz no papel, né? A gente coloca num software e toda a sua equipe entende o que tem que ser produzido e o seu cliente entende o que tem que ser produzido. Alguns clientes já pedem. Eu estou fazendo uma consultoria para um escritório que faz projetos da indústria farmacêutica, e a minha cliente, no outro dia, comentou comigo que um dos clientes dela está pedindo que entregue a WBS. Né? Então, por exemplo, quando eu falei que 3, 4 tipologias de projeto dentro de um mesmo escritório, eu posso ter essa estrutura de decomposição do trabalho padronizada para cada tipo de projeto. E o mais completo possível, porque aí eu uso essa estrutura sempre, eu parto dessa estrutura e só corto o que eu não vou usar. Então, eu consigo agilidade no meu processo. E um dos grandes problemas no desenvolvimento dos projetos é o andamento, principalmente quando eu tenho equipe. Né? Como é que é o andamento desse projeto? Quanto do projeto já foi feito pela equipe? Isso eu consigo monitorar a partir de ferramentas que são usadas, por exemplo, na área de tecnologia da informação, que a gente traz para a arquitetura e que se adaptam perfeitamente. Né? Que, talvez alguns já tenham escutado falar, métodos ágeis, Scrum, Kanban, né? Tudo isso a gente consegue trazer para o nosso dia a dia de arquiteto.
Tem mais uma pergunta aqui. Essa está muito comprida. Você assumir um cargo como arquiteto na prefeitura de uma cidade pequena. No meu primeiro ano era tudo uma bagunça. Pois é, esse é um problema. Vou pegar esse pedacinho aqui, vamos comentar esse pedacinho aqui. Quando eu começo a gerenciar projetos, eu começo a entender o que é fundamental que seja organizado. Então, eu concentro meus esforços organizando por aí, gerando processos aí onde eu preciso que essa organização aconteça e onde esses processos se repetem. Então, eu começo a otimizar o meu trabalho. Por isso que eu disse antes que a gente, quando gerencia projetos, começa a ter tempo para ser criativo. Porque tudo que pode, fica mais claro para você tudo que você pode padronizar, tudo que você pode transformar em processo. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para o Mauri. Acho que foi o Mauri, foi. A Mauri, você disse que fez arquitetura na PUC Paraná. Na PUC Paraná, vocês têm alguma cadeira de gerenciamento de projetos? Depois você responde aqui para a gente. A Janaína está perguntando o seguinte: gerenciamento de projetos é a mesma coisa que gestão de processos? Não. Não vou nem acabar de ler a pergunta, vou responder esse pedaço. Projeto é algo único. Tá? Então, a gente viu lá na definição de gerenciamento de projetos que projeto é um esforço para elaborar alguma coisa única. Processo é algo que se repete. Dentro de um projeto, eu posso ter processos. Então, por exemplo, colocar o desenho dentro da prancha é um processo. Você pode fazer sempre da mesma forma. Ok? Você vai sempre criar a prancha, vamos supor que vocês estão no CAD. Eu vou sempre criar a prancha no Paper Space, vou abrir as janelas, vou dar o zoom para o tamanho que eu quero, na viewport, eu vou botar o carimbo e vou deixar, por exemplo, para preencher o carimbo só no final. Pode ser? Pode ser esse o seu processo. Esse processo, ele se repete. Eu tenho alguns processos que fazem parte do gerenciamento de projetos, ok? Mas não são sinônimos não, tá, Janaína? A questão da adesão, né? O Amauri... gente, eu estou fazendo o seguinte, eu preparei uma palestra para vocês, mas as perguntas estão interessantes. Eu estou achando bem interessante responder as perguntas de vocês, que são curiosidades, né? Então, estão surgindo aí a partir da nossa conversa. Então, eu estou, professor Marcelo, me dando licença, né, de responder as perguntas, né? Com Posso? certeza. Então tá bom. Porque numa aula a gente sempre responde as perguntas. Eu fico muito aflita às vezes quando não dá tempo. Eu sou aquela que passa do tempo da aula, sabe? Porque eu fico querendo responder todo mundo. Então, o Amauri está chamando atenção aqui também para a questão da resistência, né? Muitas vezes, sim, a gente tem resistência na hora de implantar processos ou um método de gerenciamento. É comum que as resistências existam, né? O ser humano, ele tem medo de mudar, né? Ele tem um certo receio de mudar. Ele precisa ser encantado naquela direção. Ele precisa entender qual é o valor daquilo. Se eu mostrar para vocês, simplesmente, um fluxo de processos do PMI e disser assim, olha, se você implantar isso aí, vai ser muito legal para você. E a partir de hoje a gente vai implantar isso aí. Você vai dizer, mas e daí? O que é isso? Que benefício eu tenho? Né? Eu vou ter que mudar a minha forma de trabalhar? Não quero, não. Né? Eu tenho que mostrar qual é o ganho. Senão as pessoas não aderem, né? Essa adesão ela fica muito baixa. E se elas não aderirem ao método, você não consegue ter resultados.
Então, você precisa usar e encantar os outros para que eles usem, mostrando os benefícios. Em relação ao gerenciamento de projetos e suas várias etapas, até a precificação final, como devemos agir em relação à guerra de preços? Tá, vamos lá. O gerenciamento de projetos, eu vou abrir aqui um quadro. Essa pergunta foi interessante, muito mais por conta de uma... Se a gente pensar numa linha do tempo, tem um momento aqui que o cliente aparece para você e tem um momento que você entrega o projeto. Certo? O cliente aparece para você e diz assim, eu estou querendo fazer uma casa, blá, 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 o meu terreno é assim. Ele ainda não está pagando nada para você. Se fosse o médico, estava cobrando. Porque o médico, para você dizer o que você está sentindo, que você está com dor de cotovelo, ele cobra, né? A gente não. Então, um dia a gente chega lá. Eu tenho fé. Força, foco e fé, né? Que o pessoal diz. Então, pois é, eu tenho fé que a gente vai conseguir. Quando isso acontece, em termos de gerenciamento de projetos, eu preciso ligar o meu botãozinho do gerenciamento de projetos, antes de elaborar a proposta comercial para ele. Aí eu elaboro uma proposta comercial, aqui. Ele aceita, estou simplificando, tá, gente? Ele aceita essa proposta comercial, e aí eu começo, normalmente a gente diz, meu projeto começa aqui. Não, em termos de gerenciamento de projetos, o projeto começa aqui, na hora que o cliente aparece. Aqui ele assinou, ele assinou o contrato. Aqui o cliente apareceu pela primeira vez. Esse momento aqui, a gente chama em gerenciamento de projetos de iniciação. Depois eu preciso planejar o que vai acontecer. O cliente assinou o contrato, eu vou planejar, vou definir quem da minha equipe vai estar envolvido nisso. Aí a gente executa aquele planejamento. Entrego para o meu cliente e encerro o meu processo. Na realidade, a gente sempre pensa que a entrega para o cliente é o encerramento do processo, mas não é. A entrega para o cliente, eu ainda preciso aqui no encerramento pensar em lições aprendidas, se eu contratei alguém pagar, receber a última parcela do cliente, o que eu fiz nesse processo que pode ser aproveitado para virar padrão dentro do escritório, o que vai ser publicado. Hoje a gente precisa estar nas redes sociais, então o que vai ser publicado desse projeto? Enfim, eu tenho aqui uma série de coisas ainda para fazer. Aqui, então, eu tenho um planejamento. Aqui eu tenho uma execução acontecendo junto com o monitoramento. Não eu entrego. Aquelas fases todas que a gente conhece, estudo preliminar, anteprojeto, projeto básico, projeto executivo. Essas fases, elas acontecem aqui dentro. Tá? Então, o que eu estava dizendo para vocês antes era o seguinte, se eu entendo todo o trabalho que eu faço aqui, e eu tenho aquela estrutura de decomposição do trabalho já padronizada, que é só eu cortar coisas que eu não vou entregar, eu uso aquela estrutura como base
para elaborar minha proposta, porque minha proposta comercial está sendo elaborada aqui. Eu uso... Da onde é que veio isso? De lições aprendidas de outros projetos. Eu uso essa WBS, que é a estrutura de decomposição do trabalho, para conseguir precificar. Aí o colega perguntou assim para a gente, tá, mas como é que eu faço com os preços que aparecem no mercado que são completamente loucos? Se eu entendo isso aqui melhor, eu sei onde eu posso cortar despesa. Eu começo a otimizar o meu trabalho. Eu começo a ser mais competitivo. Eu não calculo um preço de projeto só pela tabela do CAL, por exemplo. Ou por preço de metro quadrado, tem gente que faz isso. Até porque, senão eu não consigo monitorar isso. Eu preciso ter as minhas etapas, eu aqui faço uma estimativa do tempo que eu vou gastar. Eu faço uma estimativa do trabalho e eu vou monitorar durante a execução se a minha estimativa estava correta. Aí sim eu consigo ter lições aprendidas aqui no final e da próxima vez chegar numa proposta comercial de uma forma melhor. Muitas vezes o cliente está comparando banana com laranja, né? Então, se você consegue decompor melhor o trabalho e explicar melhor para ele, ele consegue ver o diferencial entre o seu trabalho e o concorrente que está cobrando 1/3 do que você está cobrando. Você consegue demonstrar para ele, não é abrir uma planilha de composição de custo, mas demonstrar conceitualmente para ele por que o seu projeto está saindo aquele preço. Ok? Isso aqui ficou claro? Teve uma pergunta ali em cima, Sônia, sobre o comparativo entre os cursos. Na verdade, talvez você possa deixar para o final, mas fica à vontade. Ela comenta, a Caroline, ela perguntou que o MBA, ela coloca que o MBA de gerenciamento dura mais de 1 ano, e o curso, no nosso caso, o curso da PUC de extensão e métodos ágeis tem duração de 18 horas. Ela fala, por que tão pouco tempo? Qual que vale a pena fazer um antes do outro? Olha só, quando você faz, vou contar a minha experiência para você, tá? Quando eu fiz o curso de gerenciamento de projetos, o MBA, 1 ano e meio de MBA, super aprofundado, super detalhado, e aí eu passei boa parte do MBA tentando entender como é que eu ia aplicar aquilo ali. Que possibilidade eu tinha de usar aqueles exemplos para o meu escritório de arquitetura. E, inclusive, tive uma dificuldade muito grande de fazer isso. Eu fiz o MBA 2003, 2004. Em 2005, eu comecei a dar aula no MBA. Eu costumo dizer que o MBA é uma bazuca para matar uma mosquinha. Tá? Então, eu dava aula da bazuca. Por quê? Porque quando eu terminei o MBA, o coordenador do curso me chamou para dar aula na FGV e outros cursos de MBA. E os meus alunos não eram arquitetos. Eu tinha, uma vez ou outra, um arquiteto, uma vez ou outra, um médico, um professor de educação física, mas a maioria era engenheiro e era profissional de tecnologia de informação. Tá? E a ideia do MBA é apresentar todas as ferramentas. Eu só consegui consolidar um método de gerenciamento de projetos para arquitetos 10 anos depois.
tá? Então, e eu acredito hoje a minha missão é levar para os arquitetos um conhecimento básico de gerenciamento de projetos que permita você gerenciar os seus próprios projetos. Se você tem um escritório muito grande, você vai contratar um gerente de projetos full-time que vai só pilotar project. Mas se você tem um escritório de pequeno ou médio porte, o que você vai fazer é gerenciar os seus próprios projetos e você não vai ter muito tempo para isso. Então, qual é a ideia do curso de 18 horas? É trazer um conhecimento básico, ferramentas que você sai usando. Você não faz uma transformação de um curso de 1 ano e meio para o teu dia a dia, né? Então, tem uma distância ali muito grande, né? Eu demorei bastante para consolidar realmente um método. Eu comecei a fazer experiências, né? Faz uma experiência aqui, desenvolve uma ferramenta ali, simplifica alguma coisa, e isso demorou 10 anos. Então, essa nossa transformação de todo esse conhecimento em algo prático é um processo, né? Demora um tempo. A nossa proposta aqui é entregar para vocês uma coisa instrumental. Ah, mas eu quero ser um gerente de projetos e só fazer isso e trabalhar em qualquer lugar com gerenciamento de projetos. Vai fazer MBA. Ah, eu sou arquiteto, quero continuar fazendo arquitetura e preciso gerenciar meus projetos, faz o curso que o professor Marcelo fez referência aí e anunciou. Eu perguntei se na PUC Paraná tinha alguma questão de gerenciamento de projetos. O Amaury disse que em 2014, quando ele entrou, tinha sim uma cadeira de gestão de projetos. O Amaury está fazendo também uma colocação ali sobre a dificuldade, agora mesmo sendo empregado, que me faz lembrar que eu quase tive estágio. Temos deficiências estruturais na formação, enfim, ele está comentando sobre isso. O que acontece é que a gente sabe que a universidade, ela precisa, isso todas as áreas, não é só arquitetura, né? Existe um conteúdo que precisa ser apresentado, que é apresentado no caso da arquitetura durante 5 anos, a gente faz estágio, e ainda assim, quando você começa a trabalhar no dia a dia, você sente falta de várias coisas, até porque depende muito de em que você vai atuar, como você vai atuar. Eu defendo que a escola de arquitetura ela tenha sempre alguma cadeira de gestão de projetos. Eu já falei isso para o professor Marcelo diversas vezes. Por que eu defendo isso? Porque todo mundo sai fazendo projeto. O cara pode ser super recém-formado, mas aparece a tia que quer reformar a varanda da casa dela, quer fazer um puxadinho, o prédio vai reformar a portaria e ele vai fazer um projeto. Então, ele precisa de um ferramental mínimo para isso. Essa é uma questão. Uma outra questão todo arquiteto sai da faculdade sonhando, em algum momento durante a faculdade ele sonhou com isso, de ter o próprio escritório e fazer os próprios projetos. Ter o próprio escritório já entra um outro nível de dificuldade, que exige um outro conhecimento, que não é só saber gerenciar projeto, você tem que saber gerenciar projetos, diversos projetos simultaneamente, gerenciar pessoas, tem que gerenciar a empresa, que a gestão da empresa é sua. Então, você aumenta mais o nível de dificuldade. Provavelmente, alguém saiu da faculdade, vai fazer hospitais, vai dizer, não, eu tinha que ter visto a RDC, não sei o que, 50, tal, lá na faculdade, não me falaram o suficiente dessa norma. Pois é, porque vocês viram aquela quantidade, aquela diversidade de coisas que a gente pode fazer? Fica até difícil a faculdade te preparar para tudo.
Mas o gerenciamento de projetos, claro que eu estou puxando a brasa para minha sardinha, mas o gerenciamento de projetos eu acho que realmente tinha que, não era nem na faculdade, a gente tinha que aprender no jardim da infância. O gerenciamento de projetos, porque tudo que a gente faz é projeto, né? A gente faz, quando eu, por exemplo, eu mostrei alguns livros publicados, aqueles livros, eles são, cada um deles é um projeto, né? Quando você faz o jantar, é um projeto. Quando você faz uma festa, prepara uma festa, é um projeto. Desenha um produto, né? Alguém comentou logo no início a questão, quando eu perguntei o que o arquiteto faz, né? Uma das questões que apareceu ali nos comentários foi a questão de desenhar um produto, um objeto, né? A gente pode desenhar um móvel, desenhar... e isso é um projeto, cada desenho desses é um projeto. Bem, como não tem mais perguntas, deixa eu voltar aqui para o meu... Isso eu já mostrei. Aquele desenho que eu tinha feito ali, muito mal feito, deixa eu mostrar, tem um slide bonitinho aqui para ele. Aqui a gente tem, né, aquela iniciação, que é antes do projeto do cliente assinar a sua proposta comercial, é aqui que a sua proposta comercial é elaborada, depois a gente tem o planejamento, o desenvolvimento do produto, nas etapas que você tiver, e o encerramento. Quando eu falo desse modelo, a gente tem para cada etapa dessas não só as atividades que são ligadas ao desenho, à concepção, mas também as atividades gerenciais, que em cada etapa dessas aqui, eu preciso ter etapas gerenciais. O desenvolvimento do produto é a execução do planejamento e o monitoramento do andamento desse projeto, né, desse produto que está sendo elaborado aqui. E aí eu defendo aquela questão que eu já comentei, né, que todo arquiteto deveria ser um gerente de projetos. O PMI, ele apresenta para a gente uma coisa bem interessante, que é o triângulo de talentos. Ele diz o seguinte: o gerente de projetos ele precisa ter conhecimento de técnicas em gestão de projetos, ele precisa ter conhecimento de gestão estratégica de negócios e liderança. Aqui, em liderança, na realidade, o que o PMI coloca são todas as habilidades interpessoais. E quando a gente olha para esse conjunto aqui, a gente complementa significativamente o que um arquiteto precisa para sobreviver no mercado, né? Eu preciso saber planejar, monitorar, eu preciso elaborar cronograma, alocar pessoal, fazer uma matriz de responsabilidade, fazer um orçamento. Eu preciso entender o mercado, eu preciso ter um posicionamento no mercado que seja coerente com o que eu quero produzir, eu preciso aprender a maximizar o valor do meu negócio e eu preciso ter habilidades interpessoais, né? Eu preciso não só de liderança, mas eu preciso de negociação, de gestão de conflitos, trabalho em equipe, comunicação efetiva. Então, estes conhecimentos, né, que compõem, na realidade, o conjunto de habilidades que um gerente de projetos precisa, quando a gente pensa de uma forma mais ampla, de uma ação mais consistente, né? Tudo isso é super importante para o arquiteto também, para ele se destacar no mercado, além de fazer arquitetura, conceber. Eu acho que passa muito tempo pensando só nessa concepção e achando que fazer uma arquitetura diferente, fazer uma arquitetura inspirada no arquiteto fulano de tal, né, ou beber na fonte sagrada dos Estados Unidos ou da Europa, né, isso aí
é garantia de sucesso. Eu acho que não. Eu acho que não é garantia de sucesso, porque senão você tem ideias maravilhosas e você não consegue implementar. Você chega no final e entrega atrasado, né? Você não consegue perceber o que de verdade o seu cliente quer. Você não consegue entender qual é a qualidade para ele, o que é qualidade para ele. Então, esse conjunto de conhecimentos vem complementar aquilo que a gente aprendeu e fez estágio, né? Aprendeu durante a faculdade, discutiu com o professor de projeto, né? Aprendeu em urbanismo, né? Em todas as disciplinas que foram vistas ao longo do curso. E uma base, um elemento que é básico para o gerenciamento de projetos é o ciclo que ficou conhecido como ciclo PDCA, né? Que é o planejar, fazer, verificar e atuar corretivamente. Com isso, a gente tem um aprendizado. E aí você, de novo, planeja, faz, verifica, atua corretivamente, tem outro aprendizado. A base de todo o gerenciamento de projetos é essa. Isso está por trás do gerenciamento de projetos. Só que você começa a ter ferramentas e isso começa a ser tangibilizado no teu dia a dia. O ciclo PDCA está na essência do gerenciamento de projetos, seja o que a gente chama de gerenciamento de projetos tradicional, que é aquele que o PMI traz para a gente, que tem um monte de ferramentas, né, e que está mais do que consolidado, que é aquele que serve para eu gerenciar plataforma de petróleo, projetos de plataforma de petróleo, como quando a gente fala de métodos ágeis, de modelos mais simples, e que eles trazem para a gente uma praticidade no dia a dia. Nos dois extremos, né? E aí em todos os elementos, as misturas que a gente tem no meio, o ciclo PDCA ele é básico, né? Eu, às vezes, brinco com meu marido que ciclo PDCA serve até para lavar louça, né? De vez em quando eu chego lá, dou uma olhada e digo assim para ele, está precisando rodar o PDCA, né? Aqui não ficou muito bem lavado, não. Você pode melhorar esse processo, né? Então, é isso, você aprender, né, e girar sempre isso. É a base da melhoria contínua, né, que tanto se fala, né, quando a gente fala de qualidade, a base da melhoria contínua é esse aprendizado também contínuo. E aí a gente... Vocês estão compartilhando alguma coisa ainda? Não? Tá. Eu fiquei na dúvida aqui porque ele fechou diferente. Vocês, como arquitetos, vocês fazem um projeto de cada vez? Não, né? Pois é, a gente faz diversos projetos simultaneamente. E quando a gente faz esses diversos projetos, a gente tem um aumento do nível de dificuldade. Mas isso traz para a gente benefícios também, porque o aprendizado de um projeto te ajuda a melhorar o processo como um todo, né? E começa a te ajudar a melhorar a tua precificação da próxima vez, né? Te ajudar a entender e a aprender a tua gestão de tempo. O que acontece é que a gente o ser humano estima mal o tempo. Ele tem muita dificuldade em estimar o tempo. O ser humano costuma dizer que ele vai daqui para ali em 10 minutos. Na realidade, ele demora meia hora, e aí ele chega atrasado, né? É comum isso, né? Mas o lado bom dessa descoberta é que o ser humano aprende a melhorar a sua estimativa de tempo.
Então, a neurociência já provou que o ser humano estima mal o tempo. Eles sabem disso. Mas também já começaram a entender que o ser humano aprende a estimar melhor o tempo. Então, quando você estima melhor o tempo, você vai gastar em determinadas atividades, você melhora a sua precificação. Então, o aprendizado de um projeto pode ter sido em habilidades interpessoais, pode ter sido numa técnica de gerenciamento de projetos, pode ter sido algum elemento de maximização de lucro, enfim, o que você aprendeu num projeto você consegue usar em outro, desde que esse aprendizado seja registrado de alguma forma, né? Então, aí são aquelas lições aprendidas lá do final do encerramento que a gente tinha comentado. E quando a gente fala de métodos ágeis, a gente tem uma proposta de uma flexibilização maior dos processos. Eu tenho uma forma de trabalhar em ciclos mais curtos. Então, eu não espero o fim do projeto para gerar um aprendizado. Eu trabalho, por exemplo, em ciclos de uma semana. Se eu tenho um ciclo de uma semana, no final de uma semana, eu aprendo com aquilo ali e melhoro o ciclo seguinte, que é a semana seguinte. Esses ciclos mais curtos, propostos pelos métodos ágeis, eles também ajudam a gente a organizar melhor o trabalho e a monitorar melhor o trabalho. Então, quando a gente fala de um método específico para arquitetos, né, e que foi o método que eu desenvolvi, ele é um método que ele tem o melhor e que é necessário do mundo tradicional. Então, tem alguns elementos que a gente traz, mas ele tem muito dos métodos ágeis, que são mais modernos, são mais flexíveis, eles trazem, no final, eles até trazem uma economia de tempo, mas o objetivo principal não é a economia de tempo. Ela é uma consequência. O termo ágil em métodos ágeis é uma referência à flexibilização, à flexibilidade, a ajustes rápidos, fáceis, ajustes da mudança. Então, esse conjunto de métodos que existem, né? Existem diversos métodos de gerenciamento de projetos, agora você fala muito dos métodos híbridos, né? A gente tem ferramentas que podem ser úteis. Então, você pode fazer um MBA, por exemplo, de gerenciamento de projetos, e sair sem ter uma profundidade em todos os métodos. Você pode até ouvir falar, olha, existem métodos ágeis, e aquele MBA não aprofundar nisso, né? Ele ser focado numa abordagem PMI, ou ele ser focado numa abordagem PMA. Então, essas diferenças, esse conjunto de ferramentas que existe, ele precisa ser filtrado para você trazer para a arquitetura. Agora, se você traz as ferramentas certas, isso pode te ajudar em muito no dia a dia, né? Isso pode te ajudar em muito a produzir de um modo bastante objetivo. Em gerenciamento de projetos também tem uma coisa que a gente chama de escritório de gerenciamento de projetos. Project Management Ops. E esse escritório de gerenciamento de projetos, ele traz um olhar para o gerenciamento simultâneo de projetos. E todo escritório de arquitetura, para mim, é um escritório de gerenciamento de projetos. Então, a gente tem como beber também nessa fonte do gerenciamento de projetos que diversas empresas de portes grandes, muitas vezes, elas têm diversos escritórios de gerenciamento de projetos espalhados na sua estrutura. Por quê? Porque um determinado conjunto de projetos faz sentido que ele seja olhado simultaneamente.
ou porque tem um impacto direto, ou porque você facilmente vai ter um aprendizado de um que vai alimentar o outro. Eles têm uma tipologia. Então, muitas empresas grandes, elas têm diversos escritórios de gerenciamento de projetos dentro da sua estrutura. A gente, como arquiteto, não é uma empresa grande, mas a gente pode gerir o nosso escritório como um escritório de gerenciamento de projetos. Isso traz para a gente alguns benefícios, né? Isso traz para a gente o ganho de escala. Então, existe muita coisa nesse mundo do gerenciamento de projetos que a gente pode trazer para o nosso dia a dia de arquiteto. Não são dois mundos separados, são dois mundos que se complementam, na realidade. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Professor Marcelo, tem mais alguma pergunta que eu não respondi? Só um segundo. Não, o Amaury é que concordou, enfim. Fala... Não, pergunta não. Pergunta agora no final, não. Depois das últimas. Bem, então, vou continuar mais um pouquinho, para a gente fechar esse assunto. Desculpe, só para... Diga. Tem uma pergunta sobre BIM, que a Janaína lembra aqui. A pergunta que a Janaína lembra é da Nathalie ou é sua, Janaína? Tem a pergunta da Nathalie, se você conhece algo sobre gerenciamento de projetos com BIM. Olha só, o que Isso, acontece... da Nathalie. E ela tem dúvida se faz um MBA de gestão de projeto antes de focar em gestão em BIM. Olha só, o gestão de projetos ele vai te ajudar em tudo, inclusive no BIM. Tá? Por quê? Porque eu acho, inclusive, que quando a gente fala de BIM, a gente tem mais necessidade de gestão de pessoas, por exemplo, do que quando a gente fala de outras ferramentas, né? Para mim, o BIM ele é mais uma ferramenta. Claro que é uma ferramenta que ele traz possibilidades diferentes do que o CAD trazia para a gente, que é diferente do que a prancheta trazia para a gente. O grande impacto do BIM, para mim, está num novo modelo mental. Então, o que acontece? Quando a gente saiu da prancheta e veio para o AutoCAD, o modelo mental era o mesmo. Eu pensava da mesma forma, eu desenhava 2 linhas para fazer uma parede. Né? Quando eu vou para o BIM, o modelo mental é outro. Então, eu preciso mudar a forma de pensar para eu chegar no resultado. Então, algumas pessoas estão querendo se adaptar, mas ainda tem receio desse novo modelo mental, porque você pensa de uma forma diferente para construir o seu modelo. Bem, os conceitos de gerenciamento de projetos, como eu disse, eles servem para fazer um filme, eles servem para você criar um objeto, eles servem para você criar uma planta, né? Um projeto de arquitetura, desenvolver o design de arquitetura. O uso de uma ferramenta AutoCAD ou de uma ferramenta BIM, você vai precisar de mais ou menos recursos, você vai dosar esses recursos. Mas eu acredito que o gerenciamento de projetos ele é uma base antes do BIM. Agora, o que você pode optar é fazer, de repente, algo mais simplificado em relação ao gerenciamento de projetos, em vez de fazer um MBA de 1 ano e meio, e depois fazer um outro MBA de 1 ano e meio de gestão BIM, né? Você trabalhar numa coisa mais simplificada de gerenciamento de projetos para você entender esse lastro, e aí depois você faz um MBA de gestão BIM. Né? Eu acho que depende muito do seu objetivo, porque eu conheço pessoas que já trabalhavam com BIM, já tinham escolhido uma linha
né, um software específico, aí foram fazer o MBA em gestão BIM, aí descobriram que o software, ou que o professor puxou, né, as qualidades de um outro software, e aí a pessoa ficou super confusa, porque, na realidade, ela usava Revit, falaram do ArchiCAD, e ela ficou, né, fiz o investimento errado, eu não devia ter comprado Revit, comprei 5 licenças de Revit, é muito mais caro, tal. Então, assim, eu acho que depende muito do que você quer em termos de BIM, né, e o que você quer em termos de carreira, né? É a mesma coisa, o MBA de gerenciamento de projetos não te prepara para uma prova, que é uma prova de certificação do PMI, se você quiser se certificar. Vale a pena você se certificar no PMI? Depende do que você quer fazer na sua vida, né? Porque você pode trabalhar com aquilo ali numa área que não te exige a certificação. Então, depende muito do que a gente quer, né, como encaminhamento. Sou da IBMR e eles mandaram o aviso dessa palestra para o grupo. Para mim também vale hora, aí eu já não sei, acho que vale hora sim. Você levando o seu certificado, você vai ler hora. Eu trabalho com BIM há mais de 7 anos, então você, Nathalie, você já é uma senhora no BIM. Entendeu? Você não é uma menina que está começando agora 7 anos trabalhando com BIM, você já é uma senhora nesse campo. Utilizo o Revit no escritório em que eu trabalho e tenho interesse em trabalhar com gerenciamento de BIM, fazendo consultoria em escritório. Nesse caso, eu acho que vale a pena, sim, porque isso vai te trazer uma visão, o gerenciamento, o MBA em gestão BIM, né, ele te traz um conjunto de ferramentas muito maior. Então, se você quer trabalhar com essa consultoria para escritórios, eu acho que ele vai trazer uma complementação importante, só que cada consultoria que você faz em cada escritório é um projeto também. E você precisa de conhecimentos. Às vezes, eu não sou uma pessoa que sabe tudo de BIM, muito pelo contrário, tá? Eu não sei pilotar o BIM, eu sei qual é como ele funciona, eu sei o que eu posso pedir no BIM para quem está pilotando, eu sei que tipo de informação eu tenho que dar. E, para não dizer que eu nunca fiz curso de BIM, eu fiz um curso de gestão BIM. É um curso para gestores, para você coordenar projetos em BIM, que não precisava saber pilotar o software, né? Então, eu fiz uma série de perguntas e me senti super confortável interagindo no grupo com pessoas que sabiam BIM, pelo meu conhecimento de gerenciamento de projetos e pelo meu conhecimento prático de arquitetura. Então, essas coisas elas vão se complementando. Talvez, no seu caso, aqui num primeiro olhar, me parece que um MBA inteiro em gerenciamento de projetos talvez não seja o caso. Tá? Mas um bom lastro de gerenciamento de projetos é importante. Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Acho que não, né? Está na nossa hora, professor? Professora, está sim, mas fica à vontade. Então, vou fazer o nosso encerramento aqui. Então, quando a gente fala, resumindo isso tudo que eu disse para vocês, né, que foi uma grande bagunça, porque eu fiquei respondendo as perguntas, né, em vez de seguir o meu roteiro, mas espero que eu tenha contemplado todas. Quando a gente fala dessas técnicas de gerenciamento de projetos, eu falei de algumas letrinhas aqui para vocês, né? Falei em PMI, em WBS, em PMO, olha só, né? Falei de um monte de siglas para vocês. Por que isso? Né? Porque o gerenciamento de projetos ele te ajuda a ter maior controle sobre o processo projetual. Né? E o processo projetual não é só a gente fazer estudo preliminar anteprojeto, projeto executivo. Né? Vai muito além disso. Atingir os objetivos do projeto dentro do custo e do tempo previstos é fundamental. Né? O cliente ele
espera receber um projeto dentro de um determinado prazo, você não pode gastar mais no projeto do que você previu, senão você leva prejuízo. Evitar o retrabalho é um dos benefícios do gerenciamento de projetos, e você vai se diferenciar no mercado, né? Então, com isso, a gente começa a ter um outro posicionamento também no mercado. E esse novo mercado, esse novo ambiente de negócios, né, ele traz o que para a gente? Ele traz orçamentos cada vez mais apertados, prazos mais curtos, recursos escassos, né? Uma tecnologia que está mudando o tempo todo, a gente acabou de conversar sobre o BIM aqui, né? E para isso a gente precisa de líderes, de gestores mais capacitados para conseguir conduzir todas essas restrições que acontecem nesse mundo que é super dinâmico, esse mundo de negócios que é super dinâmico. E com isso, eu acredito, né, já disse isso para vocês, que o gerenciamento de projetos ele vai ajudar os arquitetos a ter mais tempo para exercer a sua criatividade. Então, com isso, a gente começa a ter um pouco mais de tranquilidade também. Eu tenho uma amiga que é professora de MBA também, e ela defende, ela não é arquiteta, trabalha da área de tecnologia da informação, mas ela defende que o gerenciamento de projetos ajuda a reduzir o estresse, né? Então, é bom para a saúde mental também, né? A Caroline perguntou do livro. O livro ele está à venda, eu vou escrever aqui no chat, é o nome da editora. Sônia, vou dar só um aviso geral aqui importante. Vocês todos estão com nomes aí no dispositivo de vocês. Enfim, a Carla Schreiner, seria como pronuncia, Carla? Schreiner, né? Origem alemã, provavelmente. Mas, por exemplo, a Fernanda, está escrito Fernanda entre parênteses celular. O que vocês precisam fazer é se renomear, colocar o nome e sobrenome de vocês, porque vai ser salvo agora, quer dizer, vocês não precisam escrever no chat, mas vocês precisam se renomear. Quem tiver com nome e sobrenome está tranquilo. Mas, por exemplo, a Fernanda, se quiser receber o certificado, que a gente precisa só é que ela se renomeie, Fernanda e o sobrenome dela. Tá? E vocês vão receber por e-mail, exatamente, tá bom? Os certificados. Então, a mesma coisa vale, enfim, para Tamara, para Flávia, Ana Carolina, Caroline. Então, quem tiver só com o nome, com o prenome, dando uma boa noite aí especial a Daniela Conforto, que eu estou vendo aqui, enfim, nossa aluna de graduação, como outros também, mas por um acaso eu estou vendo aqui passando o nome nos presentes. Tá? Então, é só esse pedido. A orientação agora é que o formato de confirmar a presença. Flávia, quer dizer, quem tiver só com o prenome, pediria aí que vocês se renomeiem. Tá bom? Olha só, eu coloquei no chat o link do livro. Tem versão e-book também, tá? Eu coloquei aqui o link da editora. Se for em papel, o melhor lugar para comprar é na editora, direto. Se for em a versão e-book, eu sou fã da Amazon, então eu prefiro comprar, às vezes, na Amazon, porque aí fica tudo no mesmo aplicativo, aí depende de cada um, aí vocês verifiquem onde é melhor. Tá? Tem para Kindle isso. Beleza, gente? Perguntas? Mais alguma pergunta? Trabalhamos muito, né? Sem fazer gestão. Então, acho que eu respondi todas, né? Deixa eu só projetar uma coisa aqui. Tem algumas pessoas saindo, obrigado a vocês. Só para esse no lado direito que estava faltando, só isso. Agora está. Tem um conceito agora que é o tailoring,
que é o sob medida, né, que eu já usava lá, desde no meu livro eu já falo disso, que é sempre a gente pensar no gerenciamento de projetos na medida que a gente precisa dele. Porque demais, ele vai atrapalhar o teu desenvolvimento do produto. E de menos, ele não vai te ajudar o suficiente. Tá? E por isso a gente pensou num curso específico para os arquitetos, né, para tentar trazer para vocês esse perfil, né, do que é essencial. E a ideia do curso, a gente já falou rapidamente dele, mas a ideia do curso é vocês saírem do curso já fazendo, né? Então, é uma oficina de gerenciamento de projetos para arquitetos. Quer acrescentar alguma coisa, Marcelo? Não, é só, quer dizer, acrescentar sim, colocar de que a gente sempre tem, quer dizer, as turmas desse curso sempre satisfação total, quer dizer, os alunos ficaram encantados com a Sônia, com toda a evolução. Inclusive, uma das turmas tem um grupo ativo de WhatsApp, quer dizer, trocam ali de informações. E agradecer pela presença de todos, super recomendar o curso, enfim, as informações estão no link que a gente está disponibilizando, agradecer a cada um de vocês, é sempre muito importante, quer dizer, esse investimento no aprendizado, no aperfeiçoamento. Eu acho que também essa troca, né, essa troca em alto nível, mas de trocar experiências. Então, acho que a oportunidade desse curso é muito interessante, quer dizer, eu já, obviamente, sou suspeito para falar, mas eu acompanhei algumas das turmas, algumas das aulas, e a troca é muito rica, né, porque são pessoas que estão em momentos diferentes profissionais, mas que nessa troca o aprendizado é muito rico pelas oportunidades, pelas experiências que cada um traz, e isso são, quer dizer, muitas vezes até, com certeza, diversos dos alunos ouvem depoimentos até que vão contribuir para o seu aperfeiçoamento também a partir de experiência, dessa troca de experiência. É isso, agradecer a cada um pela presença e passar para você para o encerramento. Sônia, fica à vontade. Entrou uma pergunta aqui do Felipe, se vai ter outra turma depois dessa que estava anunciada. Eu acredito que provavelmente só no próximo semestre, né? Esse semestre eu não sei se dá tempo da gente fazer 2 turmas, mas se tiver procura, sim. Porque a gente tem sempre um mínimo para fechar a turma, né? Então, se conseguir fechar 2 turmas para esse ano, a gente ainda terá mais uma esse ano, mais à frente, ou então a partir de março, provavelmente, que é quando os cursos são retomados. Então é isso, gente. Muito obrigada. Isso, Felipe. Fica monitorando, porque aí você acompanha aí. Siga-nos nas redes sociais, deem joinha. Gente, obrigada aí pela presença de vocês, obrigada pela participação, muitas perguntas, adorei. E a gente se vê por aí.